Fala rapaziada, beleza? O Galo tem negociações avançadas para contratar Gabriel Milito. Bora para mais conteúdo que eu vou te explicar as ideias de jogo do possível novo treinador do Atlético. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Gabriel Milito é um ex-atleta irmão de Diego Milito, tá? Ele começou a sua carreira como treinador profissional no Estudiantes. Teve passagem no Independiente, no futebol chileno, depois retornou ao Estudiantes, mas recentemente teve um trabalho considerado muito bom no Argentinos Júnior. No ano passado chegou até as oitavas de final da Copa Libertadores, foi eliminado pelo campeão Fluminense. Em 2022 chegou até a semifinal da Copa da Liga Argentina, em 2020 até a semifinal também, só que da Copa Argentina. E a análise que a gente vai fazer, o estilo de jogo, as ideias do Gabriel Milito são exclusivamente ao que foi apresentado no seu último trabalho, ao que foi apresentado e mostrado para todo mundo no Argentinos Júnior. Sem bola, a equipe argentina se comportava geralmente, tá, na maioria das partidas, em dois sistemas, e aí ao longo dos anos que ele ficou no Argentinos Júnior, não é exclusivamente só na última temporada, tá? Às vezes no 5-4-1 se defendendo, né? Outras no 4-1-4-1, mas existiam alguns padrões dentro dessas duas diferentes formatações, tá? Havia muitos encaixes de marcação, né? Seja a bloco médio ou a bloco mais alto, tá? O Gabriel Milito não gostava muito de baixar as linhas de marcação, de marcar a bloco baixo. Evidentemente, às vezes o jogo fazia com que isso acontecesse, né? Mas a ideia não era marcar lá bastante no seu campo, tá? Então, ou a bloco médio ali perto na divisória, né, dos dois campos, ou a bloco um pouco mais alto para pressionar lá no campo de defesa da equipe adversária, né? E aí a maioria era nos encaixes, né? Então, marcação individual no setor, né? Esses encaixes individuais, em muitos momentos com perseguições, né? Travando bastante duelos, né? Aí os zagueiros em muitos momentos saíam da sua última linha defensiva, né? Saíam de sustentar a linha para fazer a pressão. Então você via em alguns momentos os zagueiros adiantando, correndo para frente para pressionar. Então a equipe do Argentinos Júnior travava bastante duelos, né? Tinha bastante essa ideia de tipo de marcação, não era marcava por zona, né, com várias referências, posicionado no espaço em muitos momentos para depois ter outras referências de marcação. Tinha bastante esses encaixes individuais e usava bastante, né, a pressão pós-perda, né, quando tinha a posse logo pressionava novamente para recuperar. Era uma equipe muito agressiva nesse sentido, né? E quando é agressiva não é no sentido negativo, não. É agressiva para tentar roubar, para incomodar, para pressionar. Então, a equipe do Gabriel Milito, aí o Argentinos Júnior, se caracterizou bastante por isso. Agora, com a bola nos pés, havia um repertório bom, mas uma ideia muito definida do que ele queria, tá? Então, podia utilizar uma saída mais curta, né, com passes curtos, com paciência. Na maioria das saídas de bola do Argentinos Júnior era pensando nisso. Mas havia variação também, né? Quando havia uma brecha, buscava essa bola longa, principalmente para o centroavante Ávalos. Já vou falar um pouquinho mais sobre ele ao longo desse vídeo. Mas apesar de preferir sair um pouco mais curto, com um pouco mais de paciência, também utilizava essa bola longa, né? Para encontrar logo um companheiro já no campo de ataque. Quando estava postado no campo de ataque do Argentinos Júnior, no campo de defesa do adversário, a equipe utilizava o sistema 3-2-5, né? Havia essa variação para o 3-2-5. E aí uma saída, uma construção a 3, né? Os dois alas pisando bastante na linha lateral e dando peso à última linha de defesa do adversário, os extremos fechando por dentro e o centroavante, né? Então tinha essa formatação como padrão para buscar alternativas e criar oportunidades de gol. E aí como o Argentinos Júnior buscava criar essas oportunidades? E aí tinham várias situações, né? Só que uma, cara, que marcou bastante era que
o zagueiro pelo lado esquerdo utilizava muito a diagonal longa. E esse zagueiro que eu tô falando é o Lucas Villalba, peça de confiança da equipe do Gabriel Milito, lá do Argentinos Júnior, capitão da equipe, reforço do Cruzeiro, do rival, né? Time do Nicolás Larcamon, que pediu a contratação dele, né? Então o Villalba utilizava bastante essa diagonal longa para encontrar o ala ou o extremo um pouco mais pelo lado direito, né? Enfim, utilizava bastante dessa dinâmica aí para conseguir chegar até o gol do adversário. Variava muito o corredor, né? Então iniciava a jogada pelo lado direito e aí logo mudava pelo lado esquerdo e vice-versa, ia alternando para fazer com que o adversário mexesse, né? Isso acaba influenciando na linha de defesa da equipe adversária. E aí com paciência, né? Apesar de eu citar a diagonal longa, não necessariamente é uma jogada que logo quando esse atleta recebe a bola ele já vai buscar isso. Não, há uma paciência para rodar essa bola e para encontrar o momento certo de fazer essa diagonal longa. Se eu citei que o Villalba tinha essa responsabilidade, os zagueiros, e aí não só ele, tá? O zagueiro pelo lado direito também tinha a função e muita liberdade para conduzir, tá? Então conduzia para atrair a marcação e liberar outros espaços. Às vezes chegava até a intermediária, podia arranjar uma finalização, podia arranjar um cruzamento ou um passe. Então os zagueiros da equipe do Gabriel Milito tiveram essa função de carregar, de ter liberdade, e isso pode gerar um problema pelo que o elenco do Galo tem hoje. E preste muito bem atenção, fica até o final desse vídeo que eu já vou comentar um pouquinho mais pra frente, tá? Utilizava bastante cruzamentos, né, pro centroavante Ávalos, que foi artilheiro da equipe, foi destaque, foi recentemente contratado pelo Independiente, né, o atacante paraguaio, e havia também um jogo condicionado para ele, né, buscava ele na referência, às vezes para receber no pé, outras para receber nas costas da defesa, havia cruzamentos para ele, não um centroavante tão alto assim, mas buscava, ele é um jogador que se impõe fisicamente, tem uma boa mobilidade, então a equipe do Argentinos Júnior em muitos momentos buscava esse centroavante, tá? É uma equipe que nas transições, em muitos momentos, assim, não era uma equipe que a todo momento buscava contra-atacar, mas quando havia essa brecha, cara, se tem espaço, por que não? E aí atacava a profundidade com bastante velocidade. Eu costumo dizer que a ideia da equipe do Argentinos Júnior, a ideia do Gabriel Milito era buscar a profundidade. Agora, como que ia buscar isso? Eu já citei, diagonal longa, variando o corredor, com paciência para encontrar passes curtos, ou também em bolas um pouco mais longas, né? Em bolas nas costas da defesa para o Gabriel, para o Ávalos, em transições, em contra-ataques para os extremos, ou para os pontas, né? Ou para o próprio Ávalos. Então, a equipe tinha que chegar na profundidade. A ideia do Gabriel Milito era essa. Agora, como que ia conseguir isso? E aí, utilizava de várias formas. Mas é uma equipe que, assim, bastante intensa com a bola nos pés, né? Apesar de eu falar, porra, tem paciência, muda de corredor, não é aquele toque de bola lento, né? É o toque de bola rápido para encontrar a brecha, para encontrar os espaços vazios. E aí sim acabar criando oportunidades de gol, tá? Os extremos fechando bastante por dentro, né? Os pontos fechando bastante por dentro. Os meio-campistas com bastante capacidade, tendo responsabilidade para em muitos momentos jogar de costas e logo virar o corpo para distribuir o jogo, né? E tem essa responsabilidade muito grande de variar o corredor, não só os zagueiros que atuam mais na base da jogada para mudar essa bola de corredor. Só que assim, apesar de tudo isso, a gente tem que entender alguns contextos, e aí é o que surge algumas dúvidas na minha cabeça. O Gabriel Milito, ele é um treinador jovem relativamente, né? Não tem 10 anos de carreira como treinador de fato, né? Que não conhece o futebol brasileiro, nunca trabalhou aqui, apesar de conhecer torneios do futebol sul-americano, né? Mas o futebol brasileiro de fato não trabalhou e não conhece de fato. Não conhece, acredito que não trabalhou com nenhum jogador do atual elenco do Galo, então não conhece a fundo quais são os atletas do Atlético Mineiro. Então isso pode ser, não é um balizador, né? Não necessariamente é, mas pode ser algo que leve tempo, que seja algo para ele entender como é que funciona aqui, para ele entender como é que os jogadores preferem atuar, e aí que surgem algumas dúvidas na minha cabeça. Se eu disse que a análise seria exclusivamente o que foi apresentado no Argentinos Júnior, assim, ele tinha os extremos
que iniciavam esse posicionamento por fora e fechavam por dentro quando a equipe estava no campo de ataque, né? E aí os alas, os laterais que pisavam na linha lateral. A ver, como é que isso vai se desenrolar e qual atleta vai atuar nessa posição? O Scarpa vai ser esse extremo aberto pelo lado direito e depois fechando por dentro? Ou o Brian Palácio e o Alisson, que atuam um pouco mais pelo lado direito, vão ter essa responsabilidade de, quando tá no campo de ataque, fechar bastante por dentro? Os dois não têm essa característica, ou pelo menos não tiveram, o Alisson nesse início de 2024 e o Brian Palácio no Atlético Nacional. Vai ter essa adaptação ou o Scarpa vai iniciar nessa posição, assim como ele já fez em outras equipes, no Palmeiras, no próprio Fluminense, ele também já teve essa responsabilidade. Outra coisa, quem serão os laterais, né? O Mariano, a gente sabe que ele atua bastante por dentro, até por conta da idade, ele foi adaptando o seu estilo de jogo. Será o Saravia e o Arana, que tem essa capacidade, que tem essas características de pisarem na linha lateral, de chegarem até a profundidade, de realizarem cruzamentos? Quem vai ser o zagueiro, né? E quem serão, não só o zagueiro, os zagueiros? Porque assim, se eu disse que a equipe marca bastante lá no campo de ataque, né? Que não gosta de baixar suas linhas de marcação, isso acaba gerando espaço nas costas da defesa, nas costas dos zagueiros e dos laterais, naquele vão entre os defensores e o goleiro. E para isso, para recuperar esse espaço, para não sofrer muitas transições, para não sofrer muitos contra-ataques, além da pressão pós-perda, que eu já citei que a equipe da Argentinos Júniors fez, né, o time do Gabriel Milito, você tem que ter zagueiros velozes, cara, zagueiros que têm essa capacidade de recuperar a profundidade, né, que a gente acabou de citar o que é. E assim, poucos zagueiros hoje do Galo são velozes assim, a gente consegue citar, pô, o Maurício Lemos o Bruno Fux é veloz assim, o Gemerson é tão veloz assim, me causa uma certa dúvida. Outra coisa, se você tem que o Villalba foi um zagueiro bem importante na equipe do Gabriel, ele é zagueiro canhoto, né, e que tinha essa responsabilidade, que tinha essa característica. Qual zagueiro do elenco do Galo hoje é canhoto? Nenhum, né? O Atlético não tem nenhum zagueiro canhoto. E aí, como é que o Gabriel Milito vai fazer essa adaptação? Vai utilizar um zagueiro destro para fazer diagonal longa? Ele vai ter que ajeitar o corpo para o lado direito, não vai estar já posicionado para fazer esse passe? Ele vai utilizar um outro atleta canhoto de outra posição para ter essa responsabilidade? O Rubens vai atuar nessa posição com a bola nos pés? Ou o próprio Arana vai atuar um pouquinho mais por dentro para fazer isso? Então são algumas dúvidas que geram na minha cabeça. Outra coisa, Paulinho e o Hulk fizeram uma dupla de ataque a partir do meio do ano, com o Kudê já faziam, né? Mas tiveram destaque de fato muito grande a partir do meio do ano, quando o Felipão chegou, né? E era dupla de ataque, Paulinho e Hulk. Nesse time do Gabriel Milito, nesse 3-2-5 com a bola nos pés, não vão atuar juntos, cara. A formatação não é para isso. E aí o Paulinho seria um extremo, seria um ponta pelo lado esquerdo, que fecha por dentro e abre o corredor pro ala. Vai tirar essa dupla? Eles não vão atuar juntos lá no centro de ataque? O Hulk, que eu já citei que fez a função com o Paulinho, nesse time do Gabriel Milito é um 9 de referência, um 9 mesmo, não tem uma dupla de ataque, vai ser um jogo condicionado para ele só, realmente mais centralizado no ataque da equipe. Então são alguns questionamentos, algumas dúvidas que me vêm na cabeça com relação às ideias do Gabriel Milito e como encaixar no elenco, né, nos jogadores que o Atlético tem hoje. Assim, eu acho um treinador muito promissor, que vem de bons trabalhos, não à toa foi muito desejado. Não assinou ainda com o Galo, né? Então é muito desejado por equipes grandes do futebol brasileiro. Só que assim, se a gente for comparar com o Felipão, são estilos diferentes. E aí eu não digo se é algo positivo ou negativo. Só que há diferenças. O Felipão, ele tem um conhecimento do que é o futebol brasileiro muito grande. Evidentemente o Galo não vinha atuando bem, não vinha conseguindo os resultados que a torcida desejava, que a diretoria desejava. E evidentemente o Atlético tá num mau momento, tava com o Felipão. Só que assim, a gente tem que levar em consideração que o Gabriel Milito é um treinador jovem e que, batendo novamente nessa tecla, ele não conhece o elenco do Galo, não conhece o que é o futebol brasileiro, então isso pode levar a uma adaptação. Diferente do Felipão, que conhecia muitos atletas do Atlético Mineiro, conhece de fato o que é o futebol brasileiro, muito mais experiente, né, não só de idade, mas também de carreira, e muito mais vitorioso que o Gabriel Milito, né?
Então, eu acho que é necessário essa paciência, mas sem dúvida alguma é um treinador muito promissor e vem apresentando ideias muito boas, né? Apresentou ideias muito boas na equipe argentina, na equipe do Argentino Júnior. Eu vejo algumas diferenças e algumas similaridades com o trabalho do Felipão. Vini, como assim? Vamos lá. Na forma de se defender, a formatação da equipe do Gabriel Milito com a equipe do Felipão são diferentes, né? O sistema dentro de jogo, né? Como a equipe se posiciona no campo. Mas a postura me parece algumas similaridades, né? De encaixes, de perseguições, né? De duelos. O Felipão também gostava bastante desse jogo de encaixes individuais. Com a bola nos pés, eu vejo que o intuito é praticamente o mesmo, buscar a profundidade. Só que a forma como as equipes, como a equipe do Gabriel Milito, como a equipe do Felipão, buscam a profundidade é bem diferente, tá? Porque o Felipão utiliza bastante das transições, utiliza bastante dos contra-ataques, muito das bolas longas nas costas dos defensores. É um jogo bastante condicionado para isso, não à toa Paulinho e Hulk atuando mais no centro do ataque, juntos deram tanto resultado a partir do meio do ano da temporada passada. Já a equipe do Gabriel Milito é muito diferente como vai buscar essa profundidade, com muito mais de paciência, variando muito o corredor, com construção a três, com diagonais longas, né, com inversão do lado da jogada. Evidentemente tem as transições, mas não é o principal objetivo, né? Praticamente da equipe do Felipão, um dos principais objetivos de buscar a profundidade era nas transições, não à toa baixava bastante o bloco de marcação para gerar esse espaço nas costas da defesa. Então há algumas similaridades, há algumas diferenças. Agora, na execução, na forma como a equipe deve se comportar com a bola nos pés, eu vejo muita diferença aí para o que o Gabriel Milito deve apresentar para essa equipe do Atlético Mineiro. E aí, gostou da contratação? Mandem nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.